E aí, investidores, Jean Valens na área com uma notícia bem urgente. Temos aqui cenas dos novos capítulos envolvendo a novela entre o Hectare contra a Suno. Você deve saber que essas duas empresas estão em um grande embate fervoroso que foi parar até no aspecto judicial, uma vez que a Hectare está processando a Suno uma possível manipulação de mercado para que as cotas do Hectare desabassem. E olha que não estamos falando dessa grande queda que passou em 2023, e sim uma queda específica que ocorreu no ano de 2022. Tanto é que em fevereiro tivemos aqui uma medida que abalou o mercado por causa da sua notícia divulgada, ao qual os escritórios da Suno passaram por uma operação de busca e apreensão, justamente referente ao processo que a Hectare havia ingressado contra a Suno de forma com sigilo judicial. E isso acabou surpreendendo o mercado, que não esperava por tal procedimento. E assim começou esse embate fervoroso entre a Suno e a Hectare. E o que está acontecendo? Mais recentemente agora tivemos uma notícia bombástica divulgando que o Money Times levantou que, segundo mensagens enviadas pelo Thiago Reis, que é um dos sócios proprietários da Suno, reforçam indícios de manipulação contra a Hectare, segundo o que a própria CVM apurou. Aqui ele traz algumas mensagens que foram enviadas pelo Thiago para alguém que ele estava conversando, que possivelmente era um advogado, salvo engano, ao qual ele falava que a gente bateu um pouco publicamente, a cota desabou, acabou com a oferta deles, e perguntando se tinha mais alguma medida, algum ângulo para explorar. E isso acabou levantando suspeitas bastante, principalmente no processo de apuração da CVM, que, segundo ela, apurou aqui no seu processo de acompanhamento que é possível concluir que há indícios de autoria e materialidade da prática de manipulação de preços pelos influencers ligados ao grupo Suno. Não obstante, entende-se que as diligências adicionais são necessárias a fim de apurar detalhes e fatos aqui descritos. Ou seja, a CVM aqui parece que acatou o pedido da Hectare e praticamente entendeu que de fato tem muitos indícios que possivelmente deve ter ocorrido uma manipulação de preço no mercado, uma vez que a Suno veio publicamente e alguns influencers ligados a ela, segundo na visão da Hectare, não na minha, manipular o mercado com base em falar tantas críticas ácidas referente à gestão do fundo imobiliário, ao qual estava tentando emplacar a sua 13ª emissão de cotas e acabou sendo drasticamente impactado por causa das críticas ácidas que foi recebido. Mas acontece que nós temos que contextualizar, né? Porque aqui nós vimos apenas algumas frases que nós não sabemos o teor da conversa como toda. Afinal, o Money Times aqui, para mim, teve uma grande falha, ao qual não divulgou o texto da conversa na íntegra, e sim apenas pequenos trechos, ao qual podem ser trechos tendenciosos, né? Afinal, fora de contexto, nós podemos interpretar de uma maneira que de fato houve uma possível manipulação. Mas se às vezes analisarmos a mensagem, a conversa como todo, poderemos ver também o outro lado da moeda que não teve, que foi apenas uma conversa informal. Então aqui já acaba aquela ressalva, fique muito atento quanto a isso. Não acredite verdadeiramente o que esse veículo informativo divulgou aqui, pois possivelmente temos aqui frases fora de contexto, mas a impede também que sejam verdadeiras. Só que não cabe a nós realmente averiguarmos e termos esse poder de polícia, de investigação, né? Por isso que temos os órgãos competentes para isso. Mais um detalhe importante é que, de fato, com as críticas que o mercado começou a fazer para o Hectare em abril de 2022, e não foi exclusivamente do Grupo Sul, vários youtubers fizeram essas críticas, vimos que a cota dele desabou drasticamente naquele período, ao qual caiu 18% comparado com o que ele havia iniciado no mês de abril de 2022. E isso acabou prejudicando a sua 13ª emissão de cotas. E olha que isso foi muito importante, porque de fato o Hectare ele vinha tentando fazer a sua terceira emissão de cotas num pequeno prazo de intervalo, ao qual estava em um prazo de 6 meses. Então, em 6 meses já queria fazer uma terceira emissão. E isso levou vários youtubers a questionar realmente a eficiência da gestão, porque parecia mais que ela queria aumentar o patrimônio para poder ganhar mais do que de fato preservar para os interesses dos cotistas. E por isso que muitas pessoas, e não foi exclusivo da Suno, vieram a público criticar tal fato por diversos vídeos aqui no YouTube afora. Mas parece que a Hectare quis pegar alguém como exemplo, né, um bode expiatório, por assim dizer, e decidiu atacar a Suno diretamente. Mas um detalhe que tem também lá no escopo da notícia divulgada pelo Monday Times é que alegam que a Suno resolveu fazer esse ataque direto no Hectare porque no mês de maio ela já estava preparando fazer uma emissão das suas cotas referente ao Suno recebíveis imobiliários.
Então, com base nisso, decidiu, teoricamente, prejudicar a 13ª emissão de cotas do hectare para tentar proporcionar e se beneficiar com a sua emissão de cotas que viria logo no mês seguinte. E se observarmos aqui no histórico, no Status Invest, de fato, essa emissão de cotas da Suno ocorreu no mês de maio, que teve um anúncio no dia 12 de maio e teve a sua data para subscrição no dia 17 e tendo fim da subscrição no dia 31/5. E foi uma subscrição com esforços restritos. Então, de fato, a Suno realmente emplacou a sua subscrição de cotas e o hectare não conseguiu porque foi muito prejudicado em termos do seu preço de cotação com base no que queria emplacar de emissão de cotas. Então, isso aqui realmente é um indício, se olharmos assim friamente de fora, que possivelmente é muita coincidência com o que aconteceu. Mas, igual eu mencionei, nós temos que levar em consideração o contexto global como todo das informações, não apenas essas partes picadas que nós, investidores que estamos do lado de fora disso, estamos recebendo através dos veículos informativos, né? Nunca saberemos a verdade propriamente dita se não tivermos acesso a tudo que de fato aconteceu. Por isso que as autoridades competentes e principalmente o Poder Judiciário vai pegar e analisar friamente todos os fatos e pegar e fazer de uma forma imparcial, proferir algum tipo de decisão lá, seja condenando a Suno ou isentando ela. Então só cabe esperar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos dessa grande novela que está realmente abalando o mercado em 2023, para saber quem é que de fato está falando a verdade ou não. E com certeza isso virá à tona, né? Porque o Poder Judiciário, igual eu mencionei, ele tem que ser imparcial. Então, quando ele proferir a decisão, nós veremos se quem está correto é a Hectare com as suas alegações, ou então o Grupo Suno com as suas defesas referente ao que aconteceu. Mas agora eu quero saber de você. Comente para mim quem você acha que está certo nessa história, se é a Hectare ou é o Grupo Suno. Estou curioso para saber sobre isso. E lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir.